Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, que maravilha poder estar diante dessa mesa. Ó Senhor Jesus. E desfrutar de tudo que o Senhor fez por nós. Senhor Jesus. Ó Senhor, como é gostoso, Senhor, poder chamar o Senhor de Pai. Ó Senhor Jesus. Como é bom, Senhor, sabermos que temos um Pai. Um Pai, Senhor, que cuida de nós. Senhor, que cuida com tanto amor. Ó Senhor Jesus, que se entregou por nós. Senhor Jesus, Senhor, diante, Senhor, dessa mesa, o nosso coração, Senhor, é de arrependimento. Senhor, por tudo que fazemos, Senhor, que te desagrada. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Senhor, mas não queremos, Senhor, desfalecer. Essa mesa, Senhor, é para nos encorajar. Não é uma mesa de acusação. Ó Senhor, mas é uma mesa de libertação. O Senhor nos libertou dos nossos pecados. Ó, de tudo, Senhor, que nos prende aqui nessa terra. Ó, o Senhor entregou a vida por nós. Ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado. Nos leva, Senhor, a tocar nesses símbolos, Senhor, de maneira viva, Senhor, de maneira real, Senhor, como de fato o Senhor é. Ó Senhor Jesus, não queremos, Senhor, viver de ilusão, queremos, Senhor, viver cristão de realidade, viver como de fato, Senhor, a tua igreja, Senhor, na unidade, Senhor, como o teu corpo, junto, Senhor, com cada irmão, aqui representado, Senhor, por esse pão. Ó Senhor Jesus, Senhor, somos o teu corpo, somos também o teu exército, Senhor, a tua noiva. Ó Senhor Jesus, queremos, Senhor, nos apresentar como tais, queremos, Senhor, estar à tua disposição, Senhor, para lutarmos essa guerra, juntamente com o Senhor, Senhor, em prol do teu reino. Senhor, nós temos uma meta, Senhor, como o teu corpo, a nossa meta é estabelecer o reino, Senhor, aqui nessa terra, Senhor, para que o Senhor possa voltar, Senhor, para que possamos ser galardoados, reinarmos contigo. Ó Senhor Jesus, Senhor, nos fortalece, vivemos os últimos dias. Ó Senhor Jesus, queremos, Senhor, encarar os dias, Senhor, com a realidade, Senhor, que é o Senhor. Livra-nos, Senhor, da ilusão, livra-nos, Senhor, da vaidade, nos dá realidade, por meio da tua palavra, da imersão na tua palavra. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado. Ó Senhor Jesus, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de te agradecer pelo que o Senhor fez por nós. Ó Senhor Jesus, não éramos dignos, ó Senhor, de estar aqui, mas o Senhor tomou o cálice da maldição. Ó Senhor Jesus, o Senhor levou para si as nossas dores. Senhor Jesus, por isso o Senhor nos fez estar aqui. Ó Senhor Jesus, para participar dessa mesa. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o Senhor nos deu o cálice da bênção. Ó Senhor Jesus, gerando por meio desse cálice, ó Senhor Jesus, esperança, perseverança, para que o Senhor venha. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor também nos pediu que nós façamos isso até que o Senhor possa voltar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, vem nos perdoar, Senhor. Ó Senhor Jesus, por tudo que foi cometido durante essa semana. Senhor, vem nos lavar com teu sangue. Ó Senhor Jesus, teu sangue precioso, que foi derramado na cruz. Ó Senhor, por cada um dos nossos pecados. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, não éramos nada. Ó Senhor Jesus, mas eis que o Senhor veio, ó Senhor, para nos tornar filhos teus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, abençoa, Senhor, esse símbolo, esses elementos, ó Senhor, que simboliza, ó Senhor, sua morte, sua ressurreição. Ó Senhor Jesus, e por meio destais, o Senhor nos deu vida. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém.
está. Ele é a cabeça do corpo, a imagem do Deus invisível, as premissas dos mortos, primeiro da criação. Ele é a cabeça do corpo, a imagem do Deus invisível, as premissas dos mortos, primeiro da criação. Unidos aqui o pão partimos, tomamos o cálice pra lembrar a morte que trouxe a vida abundante. E eis a igreja a cantar que Cristo é o Senhor, que Cristo o Senhor voltará. Ele é a cabeça do corpo, a imagem do Deus invisível, as premissas dos mortos, primeiro da criação. Ele é a cabeça do corpo, a imagem do Deus invisível, as premissas dos mortos, primeiro da criação. Acima de todo principado, poder e domínio ele está. Acima de todo nome que existe, agora é que um dia possa vir. Pois Deus sujeitou-lhe as coisas todas, o deu à igreja, qual é seu corpo, e aqui ele está. Ele é a cabeça do corpo, a imagem do Deus invisível, as primícias dos mortos, primeiro da criação. Ele é a cabeça do corpo, a imagem do Deus invisível, as primícias dos mortos, primeiro da criação. Reunidos aqui o pão partimos, tomamos o cálice pra lembrar a morte que trouxe a vida abundante. Eis a igreja a cantar que Cristo é o Senhor, que Cristo o Senhor voltará. Ele é a cabeça do corpo, a imagem do Deus invisível, as primícias dos mortos, primeiro da criação. Ele é a cabeça do corpo, a imagem do Deus invisível, as primícias dos mortos, primeiro da criação. Poder e domínio ele está, acima de todo nome que existe, agora é que um dia possa vir. Pois Deus sujeitou-lhe as coisas todas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, e aqui ele está. Ele é a cabeça do corpo, a imagem do Deus invisível, as
a imagem do Deus invisível, as primícias dos mortos, primeiro da criação. Reunidos aqui, o pão partimos, tomamos o cálice pra lembrar a morte que trouxe a vida abundante. E eis a igreja a cantar que Cristo é o Senhor, que Cristo o Senhor voltará. Ele é a cabeça do corpo, a imagem do Deus invisível, as primícias dos mortos, primeiro da criação. Ele é a cabeça do corpo, a imagem do Deus invisível, as primícias dos mortos, primeiro da criação. Senhor Jesus, amém, irmãos? Vamos abrir a Bíblia? Vamos ler esses versículos. Colossenses 2, do 20 ao 23. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Franciélio, por favor. Obrigado. Senhor Jesus, os irmãos querem ler sentado ou em pé? Quem pode, Jesus agradece, quem pode. Senhor Jesus, irmãos, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque se vivesseis do mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseeis isto, não proveis aquilo, não toqueis naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Graças ao Senhor, né? Nós vimos, né, ontem que, de acordo com 1 Coríntios, né, nós devemos mortificar, aliás, Romanos, né, mortificar os feitos do corpo e não o corpo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. 1 Coríntios 9, oh Senhor Jesus. 1 Coríntios 9, versículo 27, versículo 23, verso 27 diz assim, ó: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, a gente pode até pegar esse versículo aqui e entender que aplicar ascetismo a nós, né, está de acordo com a palavra de Deus. Mas veja só o que aqui diz o versículo 23. Tudo faço por causa do Evangelho. Então, esse esmurrar o corpo aqui, irmãos, é por causa do Evangelho, né? Muitas vezes o nosso corpo,
Lá em Romanos nós vimos que o Senhor ele está nos chamando, rogando para apresentarmos os nossos corpos como um sacrifício vivo a Deus. Esse é o nosso serviço mais racional. E como eu vou apresentar o meu corpo a Deus, se muitas vezes, né, irmãos, a gente sabe que o nosso corpo, por causa do pecado, ele é tendenciado a ter mais disposição para as coisas desse mundo. Né? Por exemplo, se você, muitas vezes, você pegar, sentar na frente de uma televisão para assistir um filme, né, de sua preferência, né, assistir o programa de sua preferência na televisão, você passa horas e horas. Mas você senta para ouvir uma mensagem, com 10 minutos você não suporta. Né, você não aguenta. O que é isso? É o corpo, né, do pecado. Agora, para Deus, é o corpo da morte. Nós não temos disposição. Paulo ele fala assim, que devemos esmurrar o nosso corpo, até mesmo numa reunião como essa. Né? Se nós estivéssemos num show aqui de humorismo, eu duvido alguém aqui dormir. Eu não estou dizendo, irmãos, que o cansaço não é legítimo. Eu não estou dizendo isso. Eu estou apenas aqui aplicando a palavra de Deus. Paulo ele diz que devemos esmurrar o nosso corpo. Esmurrar o nosso corpo. Não só numa reunião como essa, mas muitas vezes numa conferência, sabe? O nosso corpo, ele não suporta, sabe, irmãos, parar para ouvir a palavra de Deus. Mas por causa do Evangelho, por causa do Senhor, eu esmurro o meu corpo. Irmãos, muitas vezes, né, assim como todos os irmãos, muitas vezes eu chego nessa reunião aqui, sabe, cansado, né? Passa a semana trabalhando, né, no sol, entregando correspondência, e o sábado fazendo faxina em casa, né? Só vocês não, irmãs, tá bom? Fazendo faxina em casa. Varrendo a casa, lavando a área, né? A área tem uma mulher que se dispõe lá em casa, é só eu, né? Onde é que está a Lola aqui? Né? E não é fácil, às vezes, você chegar de noite e ter disposição para ficar, né? E durante os hinos, até eu consigo suportar, porque eu balanço o corpo, mas os hinos, ele tem como finalidade, sabe, irmãos, a condução, os hinos, ele tem como finalidade conduzir-nos ao falar profético, a ouvir a palavra de Deus. Então, no mesmo espírito, você pode dizer, pode até justificar, colocar, né, pesquisas explicando por que você tem sono durante ficar algum tempo sentado ouvindo uma mensagem, né, já que não há nenhum movimento, nenhuma ação. Irmãos, mas ainda é o inimigo de Deus ele agindo. Por isso que Paulo fala aqui, devemos esmurrar o nosso corpo. Mas não esmurrar o corpo no sentido, né, no aspecto do ascetismo. Porque se você esmurrar o seu corpo dessa maneira, nem para a reunião você vai conseguir vir. Né? Você passa a semana jejuando com esse objetivo de esmurrar o corpo. Preste atenção, tá bom? Entenda o que eu estou falando. Tá bom? Nós não somos contra o jejum. Nós não somos contra a vigília. Isso é bíblico. Mas se você faz isso né, no aspecto do ascetismo, achando que você fazer vigília, fazer jejum, vai impedir de você pecar, isso é ascetismo, isso não é bíblico. Isso vai fazer mal a você. Né? Nós vimos em mensagens anteriores, por exemplo, a história de Martinho Lutero. Né? Um amigo dele, né, quando chegou no monastério onde ele estava, né, ele já estava praticamente desfalecendo, porque ele achava que precisava ter uma experiência mais profunda com Deus, mais intensa, precisava chegar, né, nesse nível de espiritualidade, se isolou no monastério e ali aplicou severas punições ao seu corpo, privando-o de sono, privando de alimento. Ele estava a um ponto que já estava quase que não aguentava mais. Mas graças a Deus pela palavra de Deus, ele pôde ver que tudo aquilo ali era em vão, que a única coisa que justificava o dos seus pecados, sabe, irmãos, de suas impurezas, era a graça de Deus. É pela graça que nós somos justificados, irmãos. Não é pelas obras, né,
maltratando o seu corpo, né? Muitas vezes até nós aplicamos, como, né, hoje nós vemos pessoas que em alguns períodos do ano, né, aplicam penitências, andam de joelho até não sei aonde, né, e muitas vezes fazem questão de expor esse tipo de coisa. Olha só como eu sou piedoso, como eu sofro por causa disso. Aqui lá em Colossenses, né, aqui nesse versículo, Senhor Jesus, versículo 23 diz assim, ó, tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade. Aí ele diz, e de rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Isso não vale de nada. Essas coisas só vai trazer mal ao seu corpo. Mas, se você esmurra o seu corpo para servir ao Senhor, né, vamos sair no domingo, né, de manhã, muitos irmãos têm coisas a fazer e muitos até aproveitam para descansar. Mas aquele dia, em vez de você descansar, você esmurra o seu corpo e sai para pregar o Evangelho. Irmãos, o que o inimigo de Deus ele quer é destruir o nosso corpo, né? Ele quer destruir o nosso corpo. Para que Deus ele quer o nosso corpo? Para fazer a sua vontade. E o inimigo de Deus ele quer fazer o contrário. Por isso que nós vimos ontem que ele isola as pessoas com esse tipo de pensamento, leva-nos muitas vezes a ficar inútil para o Senhor. Deixa eu abrir aqui um parênteses. É por isso que a gente estava até compartilhando mais depois da reunião ontem. Sabe? Hoje, irmãos, nós vivemos um período que muitos buscam cuidar do seu corpo com um aspecto, né, de mostrar, se exibir, sabe? E por muitos anos, por exemplo, frequentar uma academia, fazer uma caminhada, né, fazer um tipo de exercício físico, era considerado como pura vaidade. Mas isso não existe mais. Está totalmente provado a importância do exercício físico para a nossa saúde física. Até mesmo a musculação. A musculação. Musculação não é para você se exibir. Se você faz isso para se exibir, trate isso com Deus. Mas a musculação, ela é importantíssima, principalmente para aqueles que já passaram dos 40 anos. Olha só, você pensa que é para jovem? Principalmente para os que já passaram dos 40 anos. Né? A médica, eu acho que foi, não sei se foi a reumatologista de Lola, ela uma vez falou para Lola, se você tiver o dinheiro para comprar o remédio, foi uma médica que falou isso, e ir para a academia, pagar a mensalidade da academia, ela diz assim, paga a mensalidade da academia, que muitas vezes é mais importante. Previna. Por isso que o ditado é bem interessante mesmo. Prevenir é melhor do que remediar. Né? Aí Deus, como vai poder usar o seu corpo, sabe, quando nós passamos dos 40 anos, chegamos aos 50 anos, o Senhor já trabalhou em nós, o Senhor já nos aperfeiçoou por tantos anos com a palavra, nos dando esclarecimento. Aí quando, nesse período, você está mais maduro, não só espiritualmente, né, se você busca praticar a palavra profética, e também humanamente, quando Deus ele quer lhe usar de forma mais intensa, você não tem mais saúde para ser usado pelo Senhor. Vocês estão entendendo? É por isso, irmãos, que o que nos guarda do pecado, o que nos guarda da impureza, não são essas coisas, né, que caracterizam o ascetismo, mas é a graça de Deus, é a imersão na palavra. Irmãos, é a cruz que mortifica, sabe, as ações do pecado no nosso corpo. Pelo Espírito, nós aplicamos a cruz aos feitos da carne, e assim nós mortificamos os feitos do corpo. Ó Senhor Jesus, todos nós que um dia cremos no Senhor, irmãos, nós já morremos com Cristo. Tá certo? Por exemplo, o batismo na água física é apenas, sabe, uma formalidade para dar testemunho a esse universo, às pessoas, sabe, a Satanás, de que nós não pertencemos mais a esse mundo, mas é apenas o aspecto externo.
sabe, o testemunho que nós damos, principalmente para que as pessoas elas possam ver isso. Mas o verdadeiro batismo aconteceu no dia que você creu no Senhor. A realidade do batismo é quando você creu no Senhor. Quando você creu no Senhor, o seu homem, o velho homem, a sua carne, tudo que não presta, foi colocado aonde? Na cruz. E na cruz, Deus, Ele tratou tudo isso. Ó Senhor Jesus, vamos abrir aqui em Romanos. Agora eu vou parafrasear aqui Pedro Dom, que vocês não acreditam? Vamos ver aqui, né? Senhor Jesus. Você acredita não, Assis? Senhor Jesus. Romanos capítulo 6. Ó Senhor Jesus. Vamos, Romanos 6. Vamos só ler alguns versículos, certo? Por causa do tempo. Romanos 6, versículo 4, diz assim: Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Versículo 5: Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Vamos ler de novo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Não é quem se autoflagela, não é quem maltrata o seu corpo, que você vai se justificar do pecado, irmãos, mas é aquele que já morreu, quando creu no Senhor e foi sepultado com ele, no batismo. Versículo 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Quem já morreu com Cristo? Amém. Todos aqueles que já creram no Senhor um dia já morreram com Cristo. Então, uma vez que já nós morremos com Cristo, no momento em que nós cremos com ele, sabe, nós também com ele viveremos. Amém? Senhor Jesus, sabedores de que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Hoje de manhã, né, Pedro ele estava dando ênfase a isso, né? Está falando principalmente essa questão da morte e do pecado. O que é que vocês acham que é mais sério na nossa experiência cristã? O pecado ou a morte? O que é que vocês acham que é pior? O pecado ou a morte, né? O pecado, irmãos, de acordo com João, 1 João, diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda impureza. Não é que o pecado Deus não abomine, Deus não odeie, mas a morte Deus odeia mais ainda. A morte, ela nos engana, ela nos faz apáticos e frios. Lembra o que o Senhor falou para aquela... Não, eu não digo nem isso, sabe? A morte, ela nos leva a ter uma atitude, irmãos, ativa no aspecto negativo. Palavras carregadas de morte, sabe, irmãos? Ela não só contamina você, mas contamina os outros. Contamina os outros. Palavras negativas é o diagnóstico para quem está nessa situação de morte, porque você contamina os outros. Pedro ele estava dando a experiência, eu não vou entrar porque não tem como falar, né? É muita coisa. Mas vou citar só alguns exemplos. Por exemplo, Miriam e Arão. Miriam e Arão, eles falaram contra Moisés. Quem era Moisés naquela época? Ela representava, sabe, a autoridade de Deus aqui na terra. Era o profeta de Deus, a boca de Deus por quem Deus falava.
E enquanto eles falavam, né, lá fala que Deus o ouviu. E o que aconteceu com Miriam? Imediatamente Miriam, ela ficou leprosa. E Arão, quando viu isso, opa, Miriam ficou leprosa, não quero ficar leprosa, né? E se arrependeu rápido. Não sei por qual motivo Arão, né? Talvez, muitas vezes, essas situações começam de alguém. Talvez nessa situação, eu não vou falar isso, né, irmãos, que eu não tenho essa certeza, mas talvez Miriam tenha incitado isso. Às vezes nós estamos numa situação, sabe, irmão, cheio de morte, e a gente chega para o irmão, você viu o que o irmão falou? Não gostei não. Você acha que é só por ele que Deus fala? Você acha que o que ele falou, ele está certo? E aí fica falando, sabe, o irmão que está ouvindo, ainda fica resistindo, mas de tanto você falar, o que vai acontecer? Ele também vai começar a concordar. E ele vai começar a ficar o quê? Contaminado. Embora não tenha originado nele, mas a morte é algo que contamina. É tanto que para, né, alguns servos de Deus no Velho Testamento, principalmente aqueles que se consagravam ao nazereado, uma das exigências era não encostar em qualquer coisa morta, seja animais ou pessoas. Uma das exigências. Vocês sabem, né? Eu estou falando aqui, os irmãos entenderam, sabendo o que é o nazereado. Tá certo? Uma das exigências era essa. Se o pai dele morresse, ele não poderia encostar. E se alguém se contaminasse, tinha que ficar 7 dias, se eu não me engano, né, se purificando, fora, até o final do dia, né, até se purificar. Irmãos, a morte é algo que contamina-nos de tal maneira que nos inutiliza para Deus e acaba inutilizando aqueles que estão próximos. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Então, qual é a maneira de nós escaparmos, não só do pecado, como da morte espiritual? É a palavra de Deus, é imergir na palavra de Deus. Irmãos, não critique o que Deus está fazendo no nosso meio. Não dê vazão ao pecado, à morte, sabe, que está em nós. Embora essa natureza, como Paulo deixou lá claro em Romanos capítulo 7, lutasse contra ele, né, impedindo ele de fazer o bem, a gente precisa entender que existe uma lei que é muito mais poderosa do que a lei do pecado e da morte. Olha só, essa lei, ela carrega essas duas características, pecado e da morte. A lei do pecado e da morte nos leva a pecar e nos mata e nos leva a pecar. É um negócio, sabe, nojento. Mas aqui em Romanos capítulo 8, no versículo 1, diz assim: agora, pois já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O que é que nos livra, irmãos, da lei do pecado e da morte? É a lei do Espírito da vida. Aleluia! Não é ascetismo, não é, sabe, jejuar não vai livrar você do pecado e da morte. Vigília não vai livrar você do pecado e da morte. É apenas a lei do Espírito da vida. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, a lei do pecado e da morte, né, o irmão nos mostrou esse exemplo, é como a lei da gravidade. Enquanto você estiver, sabe, irmãos, vivendo aqui, debaixo dessa lei, você nunca, não adianta você, né, por exemplo, você pegar se você jogar dessa altura, ele vai cair, se jogar mais alto, ele vai cair, se jogar mais alto, quer dizer, quanto mais alto tiver, maior é a queda, sabe? Vê se você está se achando, né? Irmãos, o tombo é maior, tá certo? Maior é a queda, não adianta. Às vezes você passa, né, se isola, né? Eu por exemplo, tentava me isolar, me corria da televisão, e não vou assistir. Quanto mais, aí quando eu caí, irmãos, aí o tombo foi feio, né?
aí assistir a isso, assistir aquilo. Irmãos, não adianta. Quanto mais você luta contra aquilo que lhe oprime, sabe? Contra aquilo que lhe faz pecar, contra aquilo que lhe... Irmãos, quanto mais você resiste, maior é a queda. Mas, se pelo Espírito mortificarmos os feitos do corpo, certamente viveremos. É uma certeza. Irmão, se tem uma coisa certa, é essa. Se nós imergirmos na palavra, a palavra é Cristo, a palavra é o Espírito, irmão, nós vamos nos livrar dessas coisas. Só ler alguns versículos para me concluir aqui. Esse Espírito, irmãos, ele hoje está onde? Sabe? Lá em João capítulo 7, o Senhor, quando falou do Espírito, ele falou com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Mas quando é que o Senhor ele se tornou o Espírito? Logo após a sua morte e ressurreição. Foi na glorificação. Lucas capítulo 24. Diz assim. Lucas 24, 26. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na glória? Como é que ele ia entrar na glória? Depois que padecesse. É por meio da cruz. Irmãos, tem um hino que diz assim, sem morrer não há a ressurreição. Tinha que morrer. Era necessário que o Senhor ele padecesse para entrar na glória. Você quer entrar na glória? Você precisa o quê? Morrer. Você precisa levar à cruz o seu, né? Quando você creu, o seu velho homem já foi lá. O problema são os feitos. O problema, sabe, irmãos, não é em si o velho homem, porque quando nós cremos, o velho homem ele já morreu com Cristo. Eu não estou falando de uma possibilidade, isso é um fato. Mas só que os feitos do corpo, sabe, irmãos, a natureza desse velho homem, ele ainda habita em nós, nos levando, né, nos tentando a satisfazê-lo, a agradá-lo. Senhor Jesus, mas nós temos o Espírito dentro de nós. Sabe como é que nós vamos mortificar os feitos do corpo? Pelo Espírito. Ó Senhor Jesus. João, capítulo 14. O Senhor fez essa promessa aos discípulos. Capítulo 14, versículo 16. Ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Irmãos, nós temos esse outro Consolador em nós. Mas não é só em alguns instantes, mas é todo instante. É para sempre. Versículo 17. Quem é? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, o Espírito está onde? Em nós. Ó Senhor Jesus. O Espírito, sabe, irmãos, o Senhor falou que o último Adão, ele tornou-se o Espírito que dá vida. Esse Espírito que dá vida hoje, irmãos, ele está dentro de nós. E se nós vivermos no Espírito, se tivermos a experiência, irmãos, de estar em contato, conectado com Deus, certamente, irmãos, nós vamos conseguir mortificar essas ações em nós. Ó Senhor Jesus, por isso que, novamente, eu vou frisar, a imersão, ela é importante. A imersão, ela nos leva a nos conectar com Deus. A imersão, ela nos leva a exercitar o Espírito. Tem um vídeo curto que foi passado hoje. Eu cheguei aqui para dizer isso para a Franciele e acabei esquecendo, né? Mas os irmãos vão ver depois na mensagem, no final da mensagem, né, do Pedro, né, no Instituto, né, ele falando, né, das experiências dos valdenses, né, e esse irmão mostrando o que eles praticavam, enquanto ainda viviam na realidade da prática da palavra de Deus, porque depois eles passaram a viver apenas, né, eles caíram, principalmente depois do movimento protestante, eles caíram
também, por isso que, né, aquela igreja, ela tem nome de que vive, mas está morta. Eles perderam a essência. Mas era interessante, irmãos, que eles eram pessoas que praticavam a palavra, eles liam a palavra, e os jovens, eles eram instruídos, sabe, a sentarem diante da palavra de Deus e ler e decorar grandes porções. Alguns deles conseguiam decorar todo o Novo Testamento, os 4 evangelhos. Por quê? Porque naquela época o Papa, né, principalmente, levantou tropas, levantou perseguições para acabá-los, e muitos deles praticamente tinham que fugir várias vezes para um canto, para o outro, e a palavra era alvo da perseguição. Eles foram considerados, por praticar e ler a palavra de Deus de maneira viva, como hereges, sabe? São como nós, esquisitos, tá certo? E como eles fugiam, eles não tinham muitas vezes como levar as escrituras. Então, como é que eles levavam as escrituras, neguinho? Na mente. Isso aqui pode até queimar, mas o que fica aqui, irmãos, não tem como você tirar. Estão entendendo? Olha só, irmãos, e isso era uma prática que eles tinham. Os teólogos estudiosos reconhecem isso, reconhecem essa prática. E eu pergunto, irmãos, por que nós somos criticados por praticar aquilo que era saudável para a igreja naquele século? E que uns mantinham vivo com a palavra de Deus. Quando você sai para trabalhar, quando você sai para estudar, quando você está envolvido no seu viver secular, você não pode estar todo o tempo com a Bíblia aqui debaixo do braço. Mas se a palavra estiver inculcada em você, todo momento que o Senhor precisar lhe usar, Ele vai poder lhe usar. Sabe? Ele vai dar a palavra necessária para aquela pessoa. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Às vezes nós estamos falando do Senhor, né, falando do Evangelho, e de repente a gente está tocando no assunto, e vem um versículo. Oh, a Bíblia diz assim, assim, assim. Por mais que você não possa mostrar ali, aí você cita o versículo para aquela pessoa. Por quê? Porque foi armazenado em você, está no seu bom depósito. Mas não é que veio assim, de uma hora para, né, do nada. Irmãos, é porque você, em algum momento, estava lendo a palavra. E ali, naquele instante, Deus ele pôde sacar aquilo que você tinha armazenado em você. Então, é isso que nos guarda. É isso que nos mantém vivos, não mortos. É isso que nos livra de pecar. É estar imergindo na palavra de Deus. Fazendo o grito de guerra, tá certo? E eu digo outra coisa a vocês, irmãos, com relação à questão do corpo. Aquele parênteses que eu nem consegui, nem fechei o parênteses, né? Com relação à questão do exercício físico. Eu digo que diante das práticas e das ferramentas que o Senhor tem nos dado nos últimos tempos, eu aconselho a vocês, exercitem, cuide do seu corpo. Porque hoje não é só as conferências que nos faz pular, não. Toda reunião agora, né? Ninguém é obrigado a pular, tá certo, irmão? Ninguém fica constrangido porque você não puder pular. Mas toda reunião, você fica ou não fica com vontade de pular? Fica ou não fica? Às vezes pode ser a vergonha, às vezes pode ser a saúde, né, que não permite você, mas você fica com vontade de pular. Se você tiver, irmãos, bem de saúde, pule, né? E se você não tiver, né, Lola, por exemplo, ela disse que pelo problema que ela está na perna, né, dá uma vontade danada de pular, e às vezes ela se esquece e pula, depois chega em casa reclamando. Ah, minha perna, né, doendo, né? Se você não pratica exercício físico, depois de uma conferência como aquela que a gente estava vendo lá do Mardunas, irmãos, as panturrilhas ficam de um jeito. E quando você machuca as panturrilhas, até febre dá. Eu já fiquei com febre de tanta dor na minha panturrilha. Não dói mesmo. Mas se você estiver cuidando do seu corpo, sabe, irmãos, eu duvido que isso vai acontecer com você. Então, você quer esmurrar o seu corpo, tá certo? Nesse aspecto, agora eu vou, né, só pegar o ascetismo aqui um pouquinho, porque eu confesso, irmãos, eu odeio academia, sabe? Irmãos, eu não gosto de academia. Graças a Deus, porque Lola vai. Quando eu chego em casa, vamos para a academia, eu fico louco, eu torcendo para ela dizer, não vou hoje não, Sérgio, né, para mim não ir. Mas ela, não, vamos. Oh, minha filha. Aí eu tenho que ir. Irmão, sabe por quê? Se eu não tivesse, sabe, meu pai, né, que já faleceu, meu pai, ele teve já a partir dos 50 anos, até o final de sua vida, ele teve problemas sérios de reumatismo, sabe, problemas no osso, até aquela gota, a doença da gota,
né? Sabe por quê, irmãos? Por falta de exercícios físicos. Quando ele se recuperou de uma crise que quase o levou antes, mais cedo, era o que eu mais dizia para meu pai: faça caminhada, se exercite. Mas ele preferiu não fazer isso. E a situação foi agravando, agravando. Ele tinha situações que ficava com as pernas inchadas. Não sei se alguém aqui já teve essas situações, né, com as pernas inchadas. E eu sou filho dele. Eu sou propenso, irmãos. Às vezes eu estou com meus, sabe, está tudo doído. E eu percebo que são os momentos que eu deixo de me exercitar. Tá certo? Então, eu só quero deixar esse encorajamento para os irmãos, principalmente para os de mais idades, tá certo? Que Deus quer usar vocês, quer usar a maturidade de vocês. Então, cuide do corpo de vocês, que a maneira de mortificar os feitos do corpo de vocês não é pelo ascetismo, não é maltratando o seu corpo, mas é pelo Espírito. Certamente nós viveremos. Jesus é o Senhor, Senhor Jesus.